Nós vamos estudar um pouco a respeito do caráter de Deus, né? E nós vamos colocar alguns fundamentos, pois nós estamos iniciando esse tema. E eu só quero trazer aqui uma definição a respeito do que quer dizer caráter. O que é caráter, né? Caráter é firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Conjunto de qualidades que distingue uma pessoa. Amém? Então, isso é, de uma forma bem simples, o que significa caráter. E nós vamos estudar o caráter do nosso Deus. Amém? Isso vai gerar uma segurança dentro de nós a respeito de quem Deus é. Amém? Uma coisa que eu estudando sobre caráter, né, eu cheguei à conclusão que, na verdade, caráter é uma coerência entre aquilo que se fala e se faz. Amém? É uma coerência, é você andar, viver de acordo com aquilo que você fala. E eu acredito, queridos, que conhecendo o que nós conhecemos na Bíblia, nós podemos perceber que o nosso Deus, ele é um Deus de caráter. Amém? Há uma coerência entre aquilo que Deus fala e aquilo que faz. Porém, nós vamos perceber que a religião, ou talvez as circunstâncias influenciadas pelo diabo, tenta distorcer isso. Parece que Deus, ele não tem uma firmeza de caráter. Parece que não há uma coerência entre aquilo que Deus fala e aquilo que Deus faz. Mas nós vamos compreender o que a Bíblia diz a respeito do caráter do nosso Deus. Amém? Você pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, por favor. Abre aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 2. Hoje vai ser uma manhã de ensino, amém? Estamos em uma escola bíblica dominical. Estamos em sala de aula hoje pela manhã. Embora que minhas pernas aqui tremem um pouco, né? Porque eu estou diante de dois excelentes mestres, né? Leilane, mestre dos magos, o pastor aqui na minha frente, né? Mestre maravilhoso. Mas a gente confia no Espírito Santo, dá tudo certo. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler até o verso 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós conhecemos essa história do princípio da criação do homem. Deus, ele cria o homem, ele cria o Éden, ele cria toda a terra, ele cria o Éden e coloca o homem nesse jardim. E quando ele coloca esse homem nesse jardim, ele diz: olha, todas as árvores que você possa encontrar nesse jardim, você tem acesso a ela. Você pode comer do seu fruto, você pode desfrutar de tudo o que tem lá. Agora, a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque se você comer dela, certamente morrerás. Deus, ele dá uma ordem a Adão, amém? Não foi uma sugestão, não foi um conselho, foi uma ordem. E quando Deus, ele dá essa ordem, ele diz a consequência caso haja desobediência. Então, Deus, ele dá a sua palavra, ele fala algo, e queridos, nós conhecemos a sequência da história, sabemos que Adão e Eva desobedecem aquilo que Deus falou, comendo do fruto, e como consequência, vem aquilo que Deus falou que iria acontecer. O que é que Deus disse? Que ele morreria. E de fato, Adão e Eva morreram. A morte entrou na terra, a morte teve acesso ao homem devido à desobediência deles, amém? Então isso revela, queridos, desde o princípio, se a gente for estudar todo o Antigo Testamento, chegando até Jesus, em Jesus, no início da igreja, na continuidade, até nos alcançar hoje, nós vamos ver que em todo tempo, Deus, ele sempre cumpriu com aquilo que ele falou. Amém? Ele sempre revelou o seu caráter, ele sempre se revelou um Deus íntegro. Amém? Ele cumpre aquilo que ele fala. Agora, nós podemos identificar que existem dois personagens na Bíblia que se destacam. Nós podemos ver Deus, que tem a sua firmeza de caráter, que é íntegro, mas também nós vemos um outro ser, um outro personagem que se destaca na Bíblia, chamado Satanás.
E Satanás, desde o princípio, ele é mentiroso. Amém? Se você continuar em Gênesis 3, no verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Queridos, assim como Deus sempre revelou o seu caráter, Satanás também. Amém? Quando ele tem esse diálogo com Eva, ele distorce aquilo que Deus havia dito. É como se ele estivesse dizendo a Eva: olha, esse Deus que disse para você que você iria morrer, ele está mentindo. Esse Deus, ele é um Deus mentiroso. E se a gente for analisar um pouco, queridos, nós vamos ver que desde o princípio parece que o homem, ele não consegue se firmar muito naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Porque se você observou, quando Eva fala com a serpente, ela diz assim: olha, Deus diz que nós não podemos comer e nem tocar no fruto. Deus disse que não poderia tocar? Isso não está escrito, então Deus não disse que poderia não tocar no fruto. Mas Eva fez um acréscimo. E sabe, se a gente olhar bem direitinho a história, nós vamos ver que quando Deus deu a ordem a Adão, Eva não estava lá. Então essa informação foi passada de Adão para Eva, você concorda? Ela recebeu a informação daquilo que Deus havia dito. Eu fico pensando muito a respeito, né, do porquê que Eva acrescentou algo àquilo que Deus havia falado. Você entende que até esse momento, tanto Adão como Eva eram perfeitos em Deus? Sem dúvida, o pecado não havia entrado ainda. Mas aí, queridos, tentando pensar e entender por que Eva trouxe um acréscimo àquilo que Deus falou, isso é só uma imaginação, tá bom? Não é algo que está na Bíblia, mas é uma imaginação. Eu imagino, querido, porque depois de um tempo, Adão trabalhando no jardim, cultivando, guardando, dando nome aos animais, a Bíblia diz que Deus deu um pesado sono a Adão e tirou dele uma costela, não foi assim? Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele disse: vou fazer para ele uma auxiliadora, que lhe seja idônea. E aí Deus prepara Eva para Adão. Prepara aquela mulher, e eu imagino, queridos, que a original era muito bonita, amém? A Eva era um mulherão. Agora isso é tudo imaginação, tá bom? Eu imagino, queridos, quando Deus apresenta Eva para Adão, a Bíblia diz que Adão ficou encantado. A Bíblia diz isso? Eu posso afirmar. Por quê? Porque quando ele olha para Eva, ele vira poeta. Né? Ele disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vai se chamar varoa, porque do varão foi tomado. Ó, parece até cordel, né? Uma coisa bem... E, queridos, eu imagino Adão ali encantado com o presente que Deus havia dado para ele. E com o passar dos dias, o convívio, ele agora tendo alguém que é similar a ele, alguém que combina com ele. E os dias vão passando, e eu acho que ele diz: rapaz, Deus falou que se a gente comer daquele fruto, a gente vai morrer. E ele chega para a mulher, e ele olha para a árvore, ele olha para a mulher e diz: minha filha, pelo amor de Deus. Olha, Deus disse que não é para comer, minha filha, pelo amor de Deus, nem toque. Né? E aí Eva assimilou a informação: pronto, não posso comer nem tocar. Ok? Essa é uma imaginação, queridos. Mas você percebe que houve um acréscimo. E sabe que a gente vê que tanto o mundo como a religião fica acrescentando coisas que Deus não disse. E isso tem conduzido muitas pessoas ao erro. Porque nós não conhecemos o caráter do nosso Deus, acreditamos em informações erradas que nos são dadas. Se a gente olhar aqui, nós vamos ver que a serpente disse: olha, certamente é certo. O que Deus disse é mentira. E sabe, hoje o diabo, ele continua dizendo essa mesma coisa. O diabo continua dizendo: olha, certamente você não vai ser curado.
Certamente você não vai prosperar. Certamente os seus negócios não vão dar certo. Certamente você não vai ter uma carreira profissional ou uma carreira ministerial. Quando Deus, queridos, prometeu em sua palavra essas coisas para nós. Você está entendendo? E muitas vezes nós estamos acreditando muito mais no caráter do diabo do que no caráter do nosso Deus. E por isso que é extremamente importante essa escola dominical para nós. Porque isso vai trazer segurança. Porque quando o diabo vier com a sua voz dizendo, certamente morrerás, a nossa resposta não será de Eva, de considerar. É mesmo. Estou vendo que esse fruto realmente é muito bom. Vai me dar entendimento? Não. Nós vamos dizer, não, diabo, certamente eu não vou morrer. Certamente eu não vou fazer isso. Certamente eu não vou acreditar nas suas mentiras. Eu permaneço firme, confiando no que meu Deus falou. Amém? Lá em Oséias 4:6, não precisa você abrir na sua Bíblia, mas é um versículo tão conhecido nosso, querido. Nós sabemos ele de cós salteado, que diz, o meu povo, ele está perecendo. Ele está sofrendo por falta de conhecimento. Conhecemos esse livro, sabemos esse versículo de cor, mas será que nós temos sido impactados por isso que Deus fala, ao ponto de buscarmos diligentemente o conhecimento? Porque se analisarmos a nossa vida, talvez existam áreas que eu e você estejamos sendo destruídos. E a causa dessa destruição chama-se ignorância. Porque não conhecemos, perecemos. Porque não sabemos, não desfrutamos. Você está comigo aqui? Amém? Então nós precisamos entender isso. Nós vamos ver 2 versículos. Eu não vou me aprofundar muito nessa história. Mas ela traz um exemplo para nós do que tem acontecido nos nossos dias, no nosso meio, ou talvez até mesmo com a nossa vida. Que está lá em Jó. Você pode abrir em Jó, por favor, no capítulo 1. E nós vamos ver, queridos, que as nossas experiências pessoais não podem servir de base para as nossas crenças a respeito do caráter de Deus. Amém? Você consegue entender isso? As experiências que nós temos vivido, queridos, não é uma base sólida, segura, para nós basearmos as nossas crenças a respeito do caráter de Deus. Amém? Aqui nós vamos ver Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1. Você depois pode ler em casa, eu não vou ler, só vou ler 2 versículos. Mas você vê que uma calamidade vem até a casa de Jó. Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, fica apenas com a esposa, ele perde a sua saúde. Tantas tragédias acontecem. E no capítulo 1, no verso 20, diz assim: então Jó se levantou depois de todas essas tragédias, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu acredito que você já ouviu alguém citando essa referência de Jó, ou até mesmo você já tenha falado diante de uma situação muito difícil. E a gente acaba atribuindo como Jó tanto o bem como o mal a Deus. Se algo bom está acontecendo, foi Deus. Se algo mal está acontecendo, foi Deus também. Em outras palavras, é exatamente isso que Jó disse aqui. Eu lembro, por exemplo, quando minha mãe, ela faleceu, e nós estávamos em casa, ela teve um infarto fulminante. E naquele momento que ela teve aquele infarto, e eu percebi imediatamente que ela tinha partido, que ela já não estava mais ali. E o meu irmão ainda levou ela para o hospital, achando que ela havia desmaiado, mas eu sabia que não. Até que ele ligou do hospital para dizer, de fato, que ela havia partido. E aí eu fui falar com o meu pai, com todo jeito, com todo cuidado, porque ele sabia que tinha levado ela para o hospital, ele estava em casa, ele ficou em casa. E eu fui com todo jeito, fomos falar para ele que a minha mãe havia partido. E eu lembro que o que saiu da boca do meu pai foi exatamente isso que Jó falou. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E sabe, queridos, quando a gente não conhece quem é o nosso Deus, nós dizemos coisas como essa.
baseado em uma ignorância, baseado na falta realmente do conhecimento, ou de um conhecimento errado, fazemos declarações como essa, acusando Deus de coisas que ele não fez. Queridos, uma coisa eu tenho bem consciência, talvez isso seja chocante para você, porque quando se trata de coisas perto de nós, como nossa família ou a nossa própria vida, nós nunca queremos admitir que é o diabo quem está agindo. E nós queremos tornar a situação divina. E não há nada de divino naquilo ali. E eu vou mostrar isso na palavra para você. Porque quem matou a minha mãe não foi Deus. Morte não vem de Deus, foi o diabo. Você está comigo aqui? Aline, isso é muito chocante. É a verdade, queridos. Eu não posso acusar Deus daquilo que ele é inocente. Amém? E quando a gente conhece o caráter de Deus, nós vamos começar a inocentar Deus de coisas que temos acusado ele. Você entende isso? Você está aqui hoje pela manhã, você está sério? Graças a Deus. E sabe, queridos, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 13, não precisa você abrir. Mas muitas pessoas e muitas religiões ficam dizendo assim, Deus mata. Porque Deus mata, a Bíblia diz que Deus mata, porque Deus mata. E aí pegam textos do Velho Testamento para tornar isso como base. E parece que Deus está um pouco confuso a respeito se ele quer matar ou não. Porque você sabe que Deus, ele teve um encontro com Moisés. E nesse encontro com Moisés, Deus falou para Moisés alguns mandamentos. De fato, Deus ele escreveu com o seu próprio dedo, em tábuas de pedras, os seus mandamentos para o povo. E em Êxodo, capítulo 20, verso 13, está escrito pelo dedo de Deus, não matarás. Ora, como é que Deus diz, não mate você, mas eu mato? Você está entendendo? A ignorância, queridos, tem nos conduzido a dizer coisas que não foi Deus quem fez. Porque não está em linha com quem ele é. Você está comigo? Eu quero ler alguns versículos com você para trazer base a respeito dessa questão de não matarás. Em 1 Coríntios, capítulo 15, abre aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, está aqui escrito, diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte para Deus é inimigo. Deus não tem parceria, sociedade com morte. Em Deus não há morte, queridos. Ele é o autor da vida, ele é a vida. Amém? Eu quero ler um outro versículo que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Amém? O que é que gera? O que é que gera a morte? O pecado. Então, quem gera a morte não é Deus. Quem gera a morte é o pecado. Queridos, a morte entrou na terra e passou a se apossar do homem por causa do pecado de Adão. De fato, no plano original de Deus para o homem não foi feito para morrer. Tanto que o homem, ele é um ser espiritual eterno. Se recebeu Jesus, sua eternidade está com o Senhor. Mas se não recebeu Jesus, sua eternidade estará com o diabo. Isso é fato. Amém? Você está acompanhando até aqui? Você está muito sério. Amém? Mas a gente vai desenvolver, queridos, nós vamos chegar num bom lugar. Aqui diz, bota aqui por favor novamente, Andra, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é gerada pelo pecado, mas a vida, ela vem de Deus. Ele é o autor da vida, ele é aquele que libera a vida, amém? Nós vimos que Jó, mediante as tragédias que ele passou, por ignorância, por não reconhecer que existia um inimigo, que existe Satanás, então ele diz, não foi Deus quem fez, foi Deus quem tirou tudo de mim, foi Deus que tirou todos os meus bens, foi Deus quem tirou os meus filhos, foi Deus quem tirou todas essas coisas, e querido, Deus não tira nada de ninguém.
Quem tira é Satanás. Amém? Lá na frente, em Jó 42, volta lá para Jó, por favor. Jó capítulo 42. Eu creio que essa ministração de manhã, agora pela manhã, vai ser rápida. Mas vai girar uma chave, como o pastor Vilmar falou aqui na terça-feira passada, amém? Vai girar uma chave em nós, queridos. E sabe, talvez você esteja pensando até agora, meu Deus do céu, pastor Paulo, ele é um profeta de Deus para essa igreja, e ele diz que esse ano era o ano da abundância, mas eu não estou vivendo essa abundância ainda. A gente já está entrando no 9º mês do ano, cadê a abundância? Queridos, talvez o que falte é exatamente essa inspiração que o nosso pastor trouxe para nós, reconhecermos o caráter que o nosso Deus tem, porque se ele diz, é. Porque quem diz certamente não morrerás é Satanás. Porque quem diz certamente 2019 não é o ano da abundância é Satanás. Amém? Graças a Deus. Lá em Jó 42, depois desse tanto diálogo que ele tem com seus amigos, que ele tem com o próprio Deus, no verso 3 ao 5, eu só quero ler esses versículos. Jó, ele diz assim: quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. E eu te perguntareis e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Aqui é um reconhecimento, amados, de Jó, de que ele falou de coisas que ele não conhecia a respeito de Deus. E sabe, eu creio que hoje pela manhã também vai ser uma manhã de arrependimento, de coisas que talvez eu e você, pela ignorância, tenhamos falado a respeito de Deus, no qual ele era inocente. E nós vamos cair mesmo em si, como foi com a situação do filho pródigo, e dizer que Deus, ele continua sendo bom, em dizer que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete, em dizer que a palavra de Deus, ela é a verdade, independente das circunstâncias que nos cercam. Amém? Graças a Deus. Então aqui nós vemos ele dizendo: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. E se nós olharmos na continuidade do texto, nós vamos perceber, queridos, que Deus restituiu aquilo que o diabo roubou de Jó, o dobro. O dobro. Agora, por que o dobro chegou? Porque agora Jó sabia quem Deus era. Ele reconheceu o caráter do nosso Deus. E sabe, esse ano da abundância, é muito provável que ele seja manifesto para nós, na sua totalidade, quando realmente eu e você reconhecemos quem Deus é. Precisamos ter muito cuidado, queridos, para que as tragédias na nossa vida não venham embotar ou nublar o conhecimento que nós temos a respeito do nosso Deus. Nós não podemos atribuir falências. Não, mas Deus tinha um plano. Deus queria me ensinar algo. Deixa eu mostrar algo para você em 2 Timóteo capítulo 3. Por favor, abrem sua Bíblia. Deus não precisa, queridos, das ferramentas do diabo para nos ensinar algo. Amém? Deus não trabalha em parceria com Satanás. Satanás para Deus é um opositor. É um inimigo. Amém? Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não, mas essa tragédia aconteceu porque Deus quer me dar uma lição. Ele quer me corrigir, Ele quer me repreender. Não, queridos. Deus corrige, repreende, ensina, exorta através da sua palavra. É óbvio que podemos tirar lições de situações adversas, isso é claro. Mas não é a forma pela qual Deus quer nos ensinar.
Deus já nos deu, queridos, a sua palavra, e a sua palavra, ela é completa para nos ensinar todas as coisas. Você está comigo? Não, Deus, olha, Ele colocou-me naquele leito de enfermidade, porque Ele queria falar algo comigo. Não, queridos, essa não é a forma do nosso Deus trabalhar. Você está comigo? A forma de Deus trabalhar, queridos, é nos ensinando por meio da sua palavra. Por isso que nós nos reunimos como igreja, para recebermos instruções como essa e sermos ensinados pelo nosso Senhor. Eu pergunto, você que é pai e mãe, você quebra a perna do seu filho para ensinar algo para ele? Ah, aquela ali é a ovelha rebelde, e a ovelha rebelde, Deus, Ele quebra a pata para impedir que ela saia do aprisco, para ela ficar lá cativa. Não, queridos, isso é um engano de Satanás. Isso é o que o diabo influencia a religião para ensinar, para que o povo tenha medo de Deus. Queridos, o medo veio quando o povo era morto espiritualmente. Moisés estava no Monte Sinai, e quando ele estava naquele monte, o povo embaixo, ao pé do monte, viu aquele espetáculo, ouviu as trombetas, viu os trovões, a nuvem, viu aquele espetáculo e teve medo e disse: olha, faz o seguinte, Moisés, fala você com Deus, a gente não quer falar não. Medo. E isso acontecia, queridos, porque eles estavam mortos espiritualmente. Medo hoje não faz mais parte da nossa vida. Amém? Lá em Hebreus diz que agora nós chegamos a Jerusalém celestial. Amém? Nós nos aproximamos diante do trono da graça de Deus sem medo, sem constrangimento. Por quê? Porque Deus nos fez bem-vindo naquele lugar. Então não há por que ter medo de Deus. Não, olha, cuidado, a peneira de Jeová está passando. Quem já ouviu isso? É o estreito de Jeová. Fica pronto, irmão, porque olha, quando Deus desce com seu cajado, queridos, Davi na antiga aliança, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas parece que Deus está com um cajado do céu, do seu trono, na expectativa. Anjo, presta atenção, porque se ele errar, eu taco o cajado na cabeça. É ou não é verdade, queridos? Muitas vezes o medo tem vindo para nós. Ah, mas nós somos verbianos, nós não temos medo. Mas eu vou te falar, queridos, isso pode não sair com uma admissão da nossa boca, mas na prática nós agimos assim. Não, eu estou com medo de Deus, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, queridos, Deus está em expectativa em nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre os justos. E não é um olhar de acusação, é um olhar de cuidado. É um olhar de zelo, é um olhar de preservação. Eu te pergunto, você que tem filho pequeno, quando seu filho está perto de você e você não está de mão dadas com ele, eu te pergunto, o seu olhar sobre ele é de condenação ou proteção? Porque Deus é diferente. Será que somos melhores do que Deus? Será que sabemos cuidar melhor dos nossos filhos do que Deus cuida de nós como seus filhos? Oh, aleluia! Eu acho que algumas vacas sagradas vão ser quebradas nessas manhãs, amém? Abre comigo, por favor, lá em João, capítulo 10, verso 10. Nós lemos muito esse versículo nas aulas passadas, né, da escola dominical do mês passado. Nós vamos ler aqui mais uma vez. Sabe, queridos, nós vamos ver, porque algumas pessoas dizem assim, não, mas está escrito lá no Antigo Testamento. Está escrito, mas não havia uma revelação clara na antiga aliança a respeito de Deus e do diabo. Porque não havia essa revelação, tudo que era de bom ou de ruim vinha de Deus. As pessoas não tinham uma visão clara de quem Deus era. Elas não conseguiam enxergar com clareza o caráter de Deus. E sabe, amados, nós vamos ver aqui que Jesus, ele é como óculos para nós. Para mim, pelo menos. Porque eu ainda tenho miopia.
E como eu ainda tenho miopia, eu dependo das lentes do óculos para poder enxergar melhor. Mas se eu tiro os meus óculos, queridos, a sua imagem ela fica borrada para mim. Eu fico tentando procurar alguém na minha frente, mas não tem muita clareza não. Por quê? Porque está um pouco embaçado. E sabe que na antiga aliança, o povo de Deus, eles tinham essa visão embaçada a respeito de Deus. Só que Jesus, ele veio como óculos de Deus para nós. Quando o povo colocou os óculos que chama-se Jesus, passaram a enxergar com clareza quem Deus é. Aqui em João capítulo 10, no versículo 10, Jesus ele deixou bem claro, ele trouxe a revelação muito clara de que existe um Deus e um diabo e que eles são diferentes, são opositores. Ele diz aqui, o ladrão, ou seja, Satanás, ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, aqui Jesus deixa muito claro, olha, Satanás, se você consegue identificar algo na sua vida que está em destruição, está havendo roubo, está havendo morte, vem dele. Amém? Vem do diabo, não vem do Senhor, queridos. Não vem de Deus. Jesus falou isso de uma maneira muito clara, não precisa nem de muita interpretação. Está claro no texto para nós. Mas ele também disse, eu vim com um propósito. Eu vim para que vocês tenham vida. Você acredita, queridos, que Jesus poderia ter parado por aí? Eu vim para que vocês tenham vida. Já seria algo extraordinário, porque é a vida Zoe, a própria vida de Deus, amém? Só que aqui, queridos, ele ainda faz um acréscimo. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. Vida com abundância. Amém? É algo além da medida, é algo além da nossa compreensão natural. Queridos, existe de fato uma abundância nessa vida para nós vivermos. Amém? Em Hebreus capítulo 1, abre aí por favor. Tem uma frase muito interessante do John Alexander Dowie. Ele diz algo muito, muito interessante. Ele diz assim, a enfermidade é cria imunda da sua mãe, o pecado, e do seu pai, Satanás. A enfermidade, ela é a cria imunda, amém, da sua mãe, o pecado, e do seu pai, Satanás. O que isso quer dizer, queridos, que nós não podemos afirmar que uma enfermidade vem para nós porque Deus enviou, porque Deus mandou. Não, Deus está me dando uma lição com essa doença. Querido, se isso é verdade, nós precisamos curtir essa enfermidade até o fim. Desfrutar da dor até o final. Pai, obrigada por essa dor insuportável. Muito obrigada, Senhor. Olha, eu sei que o Senhor está me ensinando algo. Queridos, faz sentido isso? Mas já observou que muitas pessoas andam como se isso fosse uma verdade? Então a gente não pode tomar medicamento, muito menos orar para ser curado. Amém? Porque Deus tem uma lição para nos dar nisso. Aleluia. Aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui o autor aos Hebreus, ele está falando a respeito de Jesus. Por quê? Porque na antiga aliança não havia uma clareza a respeito de quem Deus era. Mas Jesus, ele veio para revelar Deus. Amém? Aqui diz que Jesus, ele é a expressa imagem. Essa palavra expressa imagem, ela vem de uma palavra grega, que é a palavra character. Eu estou lendo como se escreve, não sei se a pronúncia é essa, mas é a palavra character, que quer dizer uma figura estampada. Olha só,
A grande dificuldade na antiga aliança do homem compreender quem Deus era é porque o homem ele estava morto espiritualmente, logo o homem era carnal. Só que Deus ele é espírito. O homem carnal não compreende as coisas espirituais. O homem carnal ele não discerne as coisas espirituais. Você está comigo? Então logo o homem ele não conseguia compreender quem Deus era. Agora nós vemos aqui que Jesus, ele veio, se humilhou, e quando fala de humilhação, quando Paulo escreve sobre essa humilhação que Jesus passou, não está falando em se humilhar, em se tornar limitado financeiramente nessa terra, mas se humilhar em descer ao nível do homem. Deus descendo ao nível do homem. Você está comigo? Então, Jesus, o que é que ele se tornou? Ele se tornou essa figura estampada, física de quem Deus é espiritualmente. Aquilo que o homem não conseguia enxergar em Deus no espírito, ele passou a enxergar em Jesus fisicamente. Você consegue entender isso? Então agora ficou mais claro compreender quem Deus é. Jesus veio revelar isso. João capítulo 1, abre aí por favor, verso 18. João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então naquilo que não havia clareza, Jesus ele trouxe a clareza. É como aquelas negativas de antigamente. Quem lembra? Irmã Rogéria lembra, né, irmã Rogéria? Ela falou da música, eu lembrei da música, então a gente está no mesmo tempo. Eu lembro que lá em casa tinha uns binóculos, eu não sei se você chegou a alcançar isso, mas eram tiradas fotos, e as fotos vinham com essa negativa. E aí a gente pegava, eu lembro que tinha vermelho, tinha amarelo, tinha verde. Aí um bocado de gente se denunciando aí, ó. E eu lembro que a gente abria a tampinha, botava o negativo, fechava e olhava para o sol ou para a luz. Para quê? Para saber o que tinha naquela foto, para nós decidirmos se iríamos revelar ou não. Mas só conseguíamos enxergar a negativa contra a luz. Queridos, Jesus é essa luz. Ele é a estrela da manhã. Quando nós olhamos para Jesus, a imagem de Deus fica clara. Jesus, ele veio revelar Deus. Ele veio mostrar quem Deus é de fato. Amém? Em João 14, agora no verso 8, é um diálogo bem interessante entre Jesus e Filipe. Diz assim, João 14, 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o pedido de Filipe, né? Só queremos ver Jesus, só queremos ver Deus. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por que Jesus disse isso, queridos? Ele está dizendo para Filipe: Filipe, eu vim revelar na totalidade quem Deus é. Amém? Não precisa você abrir, mas em João 9,4, na parte A, Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. João 14,10, a parte C diz: mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus curava, era Deus curando. Quando Jesus libertava, era Deus libertando. Quando Jesus ressuscitava um morto, era Deus ressuscitando. Quando Deus libertava alguém, era Deus libertando. Ele veio revelar quem era Deus. Eu te pergunto, em algum momento, Jesus colocou enfermidade sobre alguém? Jesus, ele matou alguém? Não, queridos. Ele veio revelar o que Deus faz e quem Deus é. Amém? Ele veio mostrar para nós quem é o nosso Deus. Eu tenho dúvida de quem Deus é. Olha para Jesus. Olhando para Jesus, nós estamos olhando para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Queridos, eu trouxe alguns versículos.
E eu já estou encerrando, se o pessoal do louvor puder vir. Eu já estou encerrando a nossa ministração dessa manhã, mas tem muita coisa boa aí para vir nos próximos domingos. Ainda tem as cenas aí dos próximos capítulos, amém? Mas eu hoje de manhã orando, né, por essa ministração de agora pela manhã, e alguns versículos subiu no meu coração a respeito daquilo que Deus promete para mim e para você. E nós vamos, queridos, pegar, agarrar essa palavra. Não porque sou eu que estou falando, porque eu não tenho o poder de dar forma a essa palavra na sua vida, mas é porque é Deus, por meio da sua palavra, falando conosco. Você crê nisso? Se conecta mesmo com o Espírito, queridos. Tem coisas que são espirituais. Ainda que nós estejamos movendo no natural, no mundo físico, mas de fato são coisas espirituais. Então pega essa palavra, deixa ela te envolver hoje pela manhã. Deixa ela tomar posse da sua vida. Deixa ela ser uma verdade em você. Amém. E alguns versículos vieram para mim, né, para trazer para você como resposta mesmo de Deus para nós. Amém. Deus, na sua palavra, ele promete para nós cura. Amém. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: verdadeiramente. Isso derruba todo não morrerás. Todo certamente não morrerás. Toda mentira de Satanás a respeito de que certamente você não vai ser curado. Certamente você vai ter que se acostumar até o dia que você partir com esse incômodo, com essa doença, com esse defeito, com essa falta no seu corpo. Vá se acostumando, porque aqui na terra é assim mesmo. Olha, preste atenção. Jesus disse que nesse mundo você vai ter aflições. É normal. O diabo conta a história pela metade, queridos. Porque Jesus, de fato, ele disse que no mundo nós teríamos aflição, mas ele disse: tenham bom ânimo. Se animem. Eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo? Eu venci para você vencer também. A aflição vai vir, mas ela não vai ficar. Ela não vai permanecer. Doença pode bater na nossa porta? Pode. Mas, queridos, a gente vai fazer como o nosso apóstolo Bud dizia: fé vai lá e abre. Verdadeiramente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Sabe o que? Oh, meu Deus do céu. Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu dar um exemplo para você. Quando diz assim, Jesus, ele tomou sobre si, está dizendo o seguinte: é enfermidade, eu vou pegar. É enfermidade, eu vou pegar. É enfermidade. Glória! Glória a Deus! Eu posso devolver, mas Jesus não devolve. Ele levou para sempre. Ele levou para sempre. O que o diabo quer fazer, queridos, é trazer essas enfermidades e gerar um conformismo em nós. Olha aí o povo do mundo, né? Eles estão sofrendo com tantas doenças, com tantas enfermidades. Mas é como Leilane falou aqui, queridos, no domingo passado, que o povo lá do Egito, quando as pragas vieram, não atingiu a terra onde o povo hebreu estava. Havia uma proteção divina. Havia uma preservação. Quando a morte veio, não atingiu aos primogênitos dos hebreus, atingiu o primogênito dos egípcios. Queridos, o fato de estar acontecendo lá fora não quer dizer que vai acontecer aqui dentro. O fato do diabo estar fazendo coisas terríveis lá fora não quer dizer que precisa acontecer aqui dentro. E quando eu digo aqui dentro, queridos, eu não estou falando desse templo, mas eu estou falando da nossa vida, eu estou falando da nossa família, eu estou falando da nossa casa.
Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós não precisamos nos desesperar por causa de situações ou de pressões que estejamos vivendo. Porque existe uma paz para aquele que confia no Senhor. Amém? Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É as pessoas, queridos, olharem para nós e perceberem situações acontecendo no momento na nossa vida, e elas olharem e dizerem assim: mas peraí, você está dormindo? Mas peraí, você está sorrindo? Mas você está tranquilo? Meu amigo, o circo está pegando fogo. E você vai permanecer desse jeito. É porque eles não conhecem a paz que excede todo o entendimento. Que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Sabe, irmão, quando as pessoas dizem, mas está tudo pegando fogo, aí você diz, pronto, eu quero que o mar pegue fogo mesmo para eu comer peixe frito. Está tudo certo. Existe um Deus que é por nós. Amém. Em Neemias 8:10, na parte C, diz: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Queridos, o que é a alegria do Senhor? É a gente ficar rindo o tempo todo? Não, porque as pessoas no mundo vão pensar que a gente é desequilibrado. Amém? Nós não somos desequilibrados. O sorriso, a risada, a gargalhada está dentro da alegria, tá? Mas a alegria, queridos, é um estado de espírito, de contentamento, da certeza de que há um Deus que cuida de nós e que nos fortalece, que nos anima quando nós decidimos permanecer confiando no que está aqui dentro. Amém? Em Salmos 3:3 diz: mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. O Senhor, queridos, Ele tem proteção para nós. Sabe, aí fora, ficam falando a respeito de violência, né? Violência disso, violência daquilo. Mas, queridos, nós somos guardados pelo Senhor. Houve recentemente um episódio de violência aqui próximo. E eu moro aqui perto. E depois que eu ouvi esse relatório, aquilo me impressionou, porque eu achei tão chocante o fato. E aquilo ali, eu comecei a pensar sobre aquilo. E, queridos, quando a gente começa a pensar nas obras do diabo, é uma porta aberta para o medo entrar. Cuidado com tanto noticiário que se assiste. Porque é uma porta aberta para o diabo entrar com o medo. E eu me peguei com medo. E comecei a ficar preocupada com os meus horários. E essa semana, uma noite, eu indo para casa, vi um rapaz de bicicleta. Quando ele se aproximou de mim, ele reduziu a velocidade. O que é que você pensa? O pior. E eu apressei o passo, cheguei em casa. E eu disse, meu Deus do céu. Né? Mas sabe, queridos, naquele momento, o Senhor falou comigo. Você sentiu medo? Eu disse, eu estava me borrando. Ele disse, sabe por que você sentiu medo? Porque você abriu a porta para ele. E quando a gente abre a porta para o medo, o diabo traz as suas obras. Você já ouviu uma frase que diz assim, o medo atrai? O medo é uma porta aberta para as obras do diabo. Porque medo é fé na incredulidade. Parece uma loucura, mas você entende isso. Você está comigo aqui? O Senhor, Ele é um escudo ao redor de mim. Queridos, a Bíblia diz que ainda... Oh, aleluia. Pode acelerar o negócio aí, irmão, porque... Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Ele está comigo. Ele é o meu escudo ao meu redor.
Ele me livra de todo mal, Ele me guarda de toda circunstância adversa. Eu posso andar pela cidade de Vitória da Conquista. Eu não vou temer a violência, eu não vou temer o roubo, eu não vou temer o assalto, porque Deus está comigo. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do que está na glória. Do que está nos céus. Quando Jesus voltar. Não. É nessa terra, irmãos. O melhor dessa terra é para nós. Sabe, Jesus, ele falando, né, sobre os cuidados da vida, ele disse, olha para as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, todavia, vosso Pai as alimenta todos os dias. A impressão parece que a gente tem é que Deus é um velhinho, sentado no banco da praça, jogando alpiste para as aves. Não tem ração no céu, queridos. Está aqui na terra. O que Jesus estava querendo dizer é o suprimento que você precisa está aqui na terra. A casa que você quer está aqui na terra. O carro que você quer está aqui na terra. A empresa que você quer está aqui na terra. Os bens que você quer já estão aqui na terra. Filipenses 4:19 diz, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Mateus 6:33 diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.